Então, queridões, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver vendo isso em outros horários. Que é a continuação da matéria, bem curtinha. É um vídeo sobre países de industrialização clássica. A gente tem países de industrialização tardia também, né? O Brasil é um exemplo. Sobre a industrialização brasileira eu já falei. Então, para a gente fechar esse conteúdo de indústria, né, esse aqui é o último conteúdo que a gente tem. A gente vai falar um pouco sobre alguns países de industrialização clássica, para você saber basicamente como é a industrialização desses países. É bem simples, né, a gente tem uma classificação geral, né, uma tendência geral, e a gente vai falar de algumas indústrias que são clássicas desses países, né, pertinentes a esses países, e qual é o ramo industrial que esses países se destacam, tá? Então é algo bem simples, bem curtinho, não vou me demorar muito. Dessa vez é verdade, não vou demorar. E isso aqui encerra a nossa matéria de indústria. Depois do próximo vídeo já é uma matéria diferente, tá? Vocês que são do terceiro ano, como eu já disse, é bom que vocês, para sobretudo testar pro Enem aí. Inclusive as inscrições do Enem abriram, tá? Vou colocar lá para vocês também no Google Sala de Aula. Abriram as inscrições do Enem. Nesse período de incerteza a gente realmente não sabe como é que vai acontecer, mas faça a sua inscrição no Enem aí, você que é do terceiro ano. E assistam aulas, né, das outras turmas também. Eu coloquei lá no meu canal, né, no YouTube, onde eu estou colocando esses vídeos, eu estou colocando os vídeos do segundo ano também. Então, se você quiser dar uma olhada nos vídeos do segundo ano, é uma boa para você relembrar esses conteúdos, né, a forma de você estudar de alguma forma. Já falei, né, tenta fazer uma agenda, vamos dizer assim, tenta fazer uma rotina para que você nesse período difícil, né, você tem um tempo para estudar, um tempo para se distrair da maneira como for possível, né? Enfim, tenta manter essa rotina, né? É importante. Se você estudava de manhã, tenta tirar as horas da manhã para continuar estudando. Tenta, se você é da tarde, né, tenta fazer isso de tarde. Se você é da noite, quer aproveitar a noite agora, já que você, enfim, está preso dentro de casa na parte da manhã ou da tarde. Enfim, se ajusta aí, mas tenta manter uma rotina, um horário onde você vai sentar, tirar ali 2 horas, 3 horas para se dedicar, tá? Pelo menos 2, 3 horas é muito pouco, tá? Você precisa estudar mais, mas enfim, cada um sabe da sua realidade e aonde quer chegar. Então, vocês são adultos, eu não vou cobrar mais do que isso, tá? Então, ó, países de industrialização clássica, e eu coloquei na tela é, 3 colunas, né, com algumas marcas, talvez vocês conheçam, talvez não. São marcas de países diferentes, obviamente, mas todas são muito marcantes mesmo, né? Elas são muito presentes na nossa memória, né? Tem a Sony, quem é do PlayStation, né? A Sony não é uma indústria que surgiu fazendo videogame. A Canon, por exemplo, tem a Ford, a Volks, tem indústrias aqui do ramo da moda, né? Então a Louis Vuitton, a Lacoste, enfim, nós temos indústrias conhecidas no mundo todo e a maior parte dessas indústrias conhecidas no mundo todo são indústrias que são de países de industrialização clássica, países que se industrializaram primeiro ou anteriormente, tá? Mas vamos conceituar melhor isso aí. O que são países de industrialização clássica? Esses são países que se industrializaram na primeira e na segunda revolução industrial, majoritariamente, né? A industrialização deles começou antes, começou anteriormente, e aí já entra uma oposição, né, contra os países de industrialização tardia, que se industrializaram tardiamente, que vão ter um outro processo de industrialização, né? Então são áreas tradicionais de indústria, onde essas indústrias conseguiram aproveitar a, o mercado consumidor, o grande fornecimento de matéria-prima, por exemplo. Então são locais específicos. Eu trouxe alguns aqui para a gente debater, alguns poucos, né? Eu trouxe Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Então a gente vai dar uma olhada quais são as áreas industriais desses países e quais são essas suas principais características. Eu coloquei em negrito, né? Marquei de maneira mais relevante
a seguinte parte, ó. A localização das indústrias nessas áreas teve como fatores de acúmulo, teve como fatores o acúmulo de capital, a disponibilidade de matérias-primas, tais como carvão e ferro, né, no primeiro momento, a existência de mão de obra de mercado consumidor e toda uma infraestrutura de transportes e comunicação. Sobre essa infraestrutura de transporte e comunicação, eu já falei em aula, inclusive, com vocês, né, como ela vai ser muito importante, sobretudo para a terceira revolução industrial, né? Então vamos começar com os Estados Unidos, né? Vai ser bem breve mesmo hoje. A gente tem duas áreas nos Estados Unidos, polos industriais, tá? Nós temos o Manufacturing Belt, que é o polo de manufatureiros, e o Sun Belt, que é o polo do sol, né? Então esse Manufacturing Belt, que vai ser depois ele vai ser mudado de nome para se chamar o polo da ferrugem, é uma área onde foi o início da industrialização americana, se deu nessa parte. Essa parte que está aqui, ó, eu marquei em vermelho aqui, é essa partezinha aqui. O início da industrialização americana ela se dá nessa região, uma região rica em matéria-prima, né, sobretudo em ferro, e vai se desenvolver lá, sobretudo os ramos metalúrgicos. Tudo que é associado à produção mineral e de ferro está nesse setor, né? Só que com o passar dos anos, esse setor vai cair de produção. Por que ele vai cair de produção? Ele vai cair de produção por alguns fatores. Dentre eles, o principal é que eu tenho um aumento do custo que essas empresas estão tendo para produzir lá. E, naturalmente, elas vão procurar outros locais para se fixar. Esse processo também aconteceu no Brasil. A gente chama esse processo aqui de crescimento das cidades médias. Porque as indústrias elas precisam de uma infraestrutura para se manter, e aí elas vão se manter no local onde tem a melhor infraestrutura possível, né? Lembra que aqui no Brasil elas vão aproveitar inclusive a infraestrutura do café, como eu falei no último vídeo para vocês. Então essas indústrias vão se instalar no melhor local, a melhor infraestrutura possível. Porém, com o passar do tempo, outros locais também vão desenvolver uma infraestrutura que possam receber essas indústrias. E melhor, vão receber esses locais vão conseguir receber essas indústrias e ainda vão ter um custo mais baixo, vão ter mão de obra mais barata, ou vão ter menos impostos, vão pagar menos conta, ou seja, é uma redução de custo para a indústria. E você sabe que uma redução de custo, na verdade, significa um aumento da lucratividade. Então, essa mudança que vai acontecer nos Estados Unidos para dessa área em vermelho que eu coloquei ali, que é o polo manufatureiro, as indústrias vão sair dessa região, as grandes indústrias, e vão passar para uma outra região, que é justamente o Sun Belt. Tá? Então vai haver uma migração do polo manufatureiro para o polo do sol. Tá? Isso não quer dizer que não existam indústrias nessa área. Tá? Nessa área vermelhinha aqui, claro que existem. A gente está falando de uma concentração principal industrial, né? O grosso da indústria que ele vai migrar, né, dessa região para o Sunbelt, tá? Onde é o Sunbelt? O Sunbelt é a área mais próxima da linha do Equador, é onde já existe uma atividade agrícola pulsante nos Estados Unidos, né? E com o passar do tempo eu vou ter ali grandes atrativos. Eu tenho menos impostos, eu tenho universidades que estão desenvolvendo pesquisas, ou seja, eu tenho uma mão de obra qualificada, eu tenho pesquisa, eu tenho a infraestrutura que eu preciso e um valor menor, um valor mais baixo. Então essas indústrias elas vão migrar do polo manufatureiro para o Sunbelt. Tá? E aí o polo manufatureiro vai ganhar o nome de polo da ferrugem. É como se ele estivesse oxidado, né? Como se ele estivesse atrasado. Um bom exemplo aqui são as indústrias do Vale do Silício. Se você parar para pensar, as grandes indústrias do ramo da computação, o Google que a gente está usando, por exemplo, está localizado no Vale do Silício, que é nesse Sunbelt. Tá? Então, falando de industrialização dos Estados Unidos, são dois belts. O que são belts? O que quer dizer isso? É cinturão. Belt é a palavra em inglês para cinturão. E são áreas, toda a economia industrial, a agrícola também dos Estados Unidos vai estar organizada nesses belts. A gente vai falar ainda sobre os cinturões agrícolas. Agora, cinturão industrial nos Estados Unidos são só dois. O polo manufatureiro e o polo do sol.
o polo manufatureiro ele entra em declínio e vai virar o polo do ferro, o polo da ferrugem, tá bom? Simples, fácil, só dois para lembrar dos Estados Unidos. E aí eu trouxe um mapa, né? Aqui eu tenho o polo manufatureiro, né? Que, como eu falei para vocês, vai entrar em declínio. E aí essas áreas aqui embaixo, ó, é que vão receber essas indústrias. Aqui nesse mapa eu tenho regiões industriais já marcadas em laranja, né? Então você pode ver que a maioria desses pontos estão aqui, ó, do meio dos Estados Unidos para baixo, áreas mais próximas do Equador, por isso chamada de Sunbelt, tá? Alemanha. A Alemanha é um país de industrialização inicial, um dos primeiros países a se industrializar, e uma das características da Alemanha é que a maioria dos trabalhadores eles trabalham em empresas de pequeno porte, né? Não a maioria, mas é quase a metade, né? Quase metade dos trabalhadores na Alemanha trabalham em indústrias pequenas ou médias. As indústrias grandes existem na Alemanha? É claro que existem. Você tem marcas alemãs muito famosas, como a Bayer, que é uma farmacêutica, é o nome de uma cidade, né? Então você tem também os times que tem Bayer no nome. E sobretudo a indústria automobilística, né? A indústria automobilística é muito forte na Alemanha, e aí tem alguns exemplos, tem a BMW, tem a Mercedes, a Audi, a Volkswagen, então são empresas do ramo automobilístico conhecidas no mundo todo, e esse polo industrial automobilístico é muito forte, não só na Alemanha, mas em outros locais da Europa também. A França também vai ter um polo automobilístico bastante marcante. Mas da Alemanha marca muito também o polo químico, né, e farmacêutico. É uma indústria que a gente fala pouco, na verdade, né? Mas se para pensar, todo o ramo de medicação, né, de medicamentos, patente de medicamentos, né, quem vai fazer o remédio tal, depois de um determinado tempo, outros laboratórios podem fazer esses remédios, né, eles entram em domínio público. Tem os genéricos, né? Ou seja, essa gama toda de medicamentos que move milhões, a, a Alemanha ela é um país que está muito associado a isso. Inclusive investe em outros países, né? Você tem inclusive cooperações desses farmacêuticos com outros países, inclusive aqui com o Brasil, com a UFRJ, por exemplo. Você tem certos laboratórios bancados por essas farmacêuticas e as pesquisas desenvolvidas ali vão ajudar no desenvolvimento de medicamentos para que essas empresas, né, desenvolvam novos medicamentos melhores, mais baratos e lucrem mais, né? Então, sobre a Alemanha, tem ali ó, automobilístico, máquinas, equipamentos, eletroeletrônicos e química, e eu marquei essas duas, o automobilístico e a química, né? Tem um outro dado aqui, ó, que eu não estou lendo. Ali, ó, 25% do produto interno bruto do país é do setor industrial. Normalmente a gente divide a economia em três setores, né? O primeiro setor associado à extração da matéria-prima da natureza. Então, um setor que está trabalhando com extrativismo, com pecuária e com agricultura. Esses três, civicultura também. O que é civicultura? É eu plantar árvore para tirar a madeira, tá? Então, são setores que estão associados à retirada de alguma coisa da natureza, tá? Eu produzo em loco na natureza e tiro isso da natureza. Então, isso é o primeiro setor. O segundo setor é o setor de transformação da matéria-prima, que é o setor industrial, né? Ele pega a matéria-prima, o minério de ferro, e transforma no carro, por exemplo. Ele pega a madeira, sei lá, e transforma, não sei, né, no produto, no óleo essencial que vai fazer o creme do rosto, enfim. Então, o segundo setor está associado a uma transformação da matéria-prima, setor industrial. E aí a Alemanha, 25% do produto interno bruto está associado a esse setor. É bastante coisa, tá? É bastante coisa, mas poderia ser mais, tá? Tem países que têm um percentual muito maior do que esse. E o terceiro setor é o setor de serviços. São aquelas atividades que não trabalham diretamente com a matéria-prima, que são a prestação de serviço. Exemplo, professor. Professor é uma atividade associada ao terceiro setor. O terceiro setor, além de serviços, ele também compreende o comércio. Então,
comércio, serviços, turismo, tudo isso está no terceiro setor. Existem ainda outros dois setores, que eu não vou nem entrar nesse mérito, mas já existe uma outra divisão agora em 5 setores, tá? Em geral, quando eu estava na escola eu aprendi só 3, agora existem 5, tá? Eu vou só pontuar então por alto, para não deixar passar isso em branco. O quinto setor é o setor de produção artística, produção, o produtor, diretor, ator, roteirista, enfim, tudo aquilo associado à arte e à produção artística. E o quarto setor está ligado à tecnologia da informação, informática, desenvolvimento de sistema, software. Isso está no quarto setor. É só você pensar que com o passar do tempo, as atividades elas vão ficando cada vez mais complexas. Então a gente vai ter que cada vez mais fazer essa divisão, né? Então essas 3 divisões gerais, elas funcionaram durante muito tempo. Agora já existem pessoas que veem a necessidade de ter esses 5 setores, tá? Então as principais áreas são no Vale do Reno, né? Ruhr é porque é como o Reno é chamado, o rio Reno é chamado na Alemanha. Frankfurt, Munique e Hamburgo, tá? Então eu trouxe um mapa aqui, não está tão nítido quanto eu gostaria, porque eu tive que esticar ali ao máximo aí para aparecer. Mas percebam que do território alemão, que é um território muito pequeno, tá? Não é um território muito grande como o Brasil, né? Quando a gente pensa no território da Alemanha, basicamente o tamanho de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. E aí eu tenho as principais regiões aqui industriais em roxo, e percebam que essas regiões estão conectadas pela autoestrada. Aqui na Alemanha, a autoestrada, muitas delas são o que eles chamam de autobahns. As autobahns são pistas de altíssima velocidade, tá? De 200 km por hora, por exemplo. Tem até vídeos na internet para você dar uma olhada de como é que são dirigir numa autobahn. Os carros ficam numa velocidade muito alta, parece até que ele está parado, né, em relação aos outros carros, porque as pistas são pistas retas de grande qualidade, né, então não existe buraco, necessidade de você fazer desvio. Então os carros conseguem ter bastante velocidade, e isso também vai gerar uma relação aí de locomoção, né, de mobilidade importante para essas indústrias, tá? Então as regiões industriais da Alemanha estão todas pontuadas aí, e percebam que elas estão todas conectadas, né? Uma consegue conversar com a outra e estão espalhadas basicamente pelo país inteiro. Tem setas aqui também para a entrada de gás e a entrada de petróleo, que são matérias importantes para o setor industrial, né? Coisas que são importantes para que a indústria consiga operar. Então você tem entrada desses insumos em praticamente no país inteiro, né? Em diferentes frontes. Isso é importante, né? Se algo acontecer com o fornecimento em uma determinada região, você tem fornecimento das outras. Vamos para a França, né? A França também tem um setor automobilístico forte. Ela também está associada à questão da alimentação. Olha, a França produz muitos alimentos para a Europa, ela vende produtos para a Europa. E eu tenho ali ainda mecânicas, químicas, textos é vestuário, por exemplo, né? Aquelas que eu coloquei lá na frente, muitas empresas de vestuário, indústrias de vestuário são francesas, né? Tem um polo de moda muito forte também ali em comparação com Milão, né? Tem na Itália, né? Tem uma certa rivalidade aí. Coloquei como marca aqui a Renault, tinha a Peugeot também, eu acabei esquecendo de colocar o logo da Peugeot. São automobilísticas francesas que são conhecidas no mundo todo. Tem carros aqui no Brasil, inclusive. Queria chamar a atenção aqui, ó, coloquei ali, ó, a França também é um importante produtor de alimentos, ocupando um lugar importante no segmento a nível internacional, beleza. E as principais regiões industriais da França são as de Paris, a região do norte da França, e da Alsácia-Lorena e de Lyon. A Alsácia-Lorena é um território importante porque ele já foi da Alemanha, hoje ele é da França, ele era da França, se tornou da Alemanha, voltou a ser da França, na guerra, né? A gente já viu isso. Se vocês não viram, vocês verão isso. Na verdade, vocês já viram isso ano passado, né? Mas tem um vídeo sobre Segunda Guerra e Primeira Guerra que eu coloquei para o segundo ano, se você quiser ver. Eu falo bastante desse território da Alsácia-Lorena. Esse território já era bastante industrializado, já é rico em recursos minerais, e é por isso que a Alemanha tenta
tomar controle dessa área, né? Só depois de alguns anos é que a França vai conseguir retomar esse controle da Alsácia e de Lorena. O território de Alsácia e Lorena é esse aqui, ó, que está aqui, ó, em laranja aqui. Ele margeia ali o Reno e ele já foi da Alemanha. A Alemanha está aqui, ó. Isso aqui é a Alemanha, tá? Então aqui as principais áreas, os principais polos industriais estão em roxo, né? Lyon, Paris, aqui no norte. Tem um polo aqui também no sul, em Nice. E percebam também que eu tenho uma malha de industrialização mais aqui no Nordeste, né? As áreas mais industrializadas da França estão nessa área, em contato com outros países, né? Troca com outros países. Então, só queria chamar a atenção para Alsácia e Lorena, né? Que vai ser tema aí, vai ser inclusive uma questão de guerra, né? Passando para a Inglaterra. Inglaterra é o berço da Revolução Industrial, então talvez seja a industrialização mais clássica que a gente tem, né? Não tem como falar de uma industrialização mais clássica do que o primeiro país que promoveu a industrialização. Então é bastante diversificado territorialmente, as indústrias estão espalhadas de maneira bastante volumosas. Existem algumas áreas que têm mais industrialização, né? E eu tenho alguns setores também. Tenho aeroespacial, farmacêutico, mecânico, petroquímico. Eu coloquei isso escrito no slide para vocês. Mas eu queria chamar a atenção aqui para esse último parágrafo. Está escrito assim, ó. A tendência do Reino Unido, todavia, é o abandono das grandes fábricas que marcam a industrialização do país. Atualmente, surgem inúmeras indústrias de pequeno porte, localizadas em cidades menores, que através da superespecialização estão conseguindo competir no mercado nacional e internacional. Então a gente está mudando no perfil daquela indústria gigante, com muitíssimos funcionários, né, para indústrias menores, que operam com funcionários cada vez mais capacitados e mais específicos. Então há uma mudança de tendência aí. Contudo, eu queria chamar a atenção para vocês não só para essa mudança de perspectiva, né, de aquela grande indústria para uma indústria de menor porte, mas que é mais especializada, mas para uma outra palavra que ele usou aqui. A gente está falando aqui de Inglaterra, mas aqui ele pontuou Reino Unido. E aí a gente precisa diferenciar o que é Inglaterra e o que é Reino Unido, porque muitas vezes isso se confunde, né? Antes, deixa eu botar aqui o mapa da Grã-Bretanha, mas aqui só tem iluminado áreas da Inglaterra, já vou explicar isso. Percebam que eu tenho grandes enclusters, né? São locais, né, onde essas áreas industriais estão basicamente imbricadas, né? Estão conectadas. Então, lembra que eu falei lá que a fonte de energia principal da primeira revolução industrial foi o carvão? Esse carvão era a Hula, aqui, ó, que está escrito aqui, ó, com H-U-L-H-A. Então aqui tem os postos de Hula, tem onde a indústria metalúrgica vai acontecer, as indústrias têxteis, ou seja, eu tenho uma distribuição basicamente na Inglaterra como um todo, tá? Mas vamos diferenciar bem isso aí, o que é Inglaterra, o que é Grã-Bretanha, o que é Reino Unido. A Inglaterra é um país, né, que compõe, é um país localizado na Grã-Bretanha. Grã-Bretanha é essa ilha aqui, ó, tá? Então, essa ilha aqui, ó, toda, ó, isso aqui é a Grã-Bretanha, tá? Então aqui é um mapa da Grã-Bretanha, essa ilha aqui toda, tá? Só que essa ilha é dividida em 3 países. Quais são esses 3 países? Eu tenho a Inglaterra, que está aqui, ó. Eu tenho o país de Gales e eu tenho a Escócia, tá? Então, ó, a bandeira da Inglaterra está aqui, ó. Tá vendo? A bandeira da Inglaterra. Beleza. A bandeira da Inglaterra é branca com a cruz vermelha. A bandeira da Grã-Bretanha, eu já tenho aqui, ó, a bandeira branca no fundo com a cruz vermelha. E por trás dela tem a bandeira da Escócia, que é azul com um X branco. Então eu tenho essas duas bandeiras sobrepostas, tá? Ah, Daniel, e a bandeira do país de Gales? O país de Gales, a bandeira do país de Gales, ele é se não me engano, é branco e verde, tem um símbolo, acho que é um dragão. E ela não está nessa conjuntura, mas usar inclusive, tem até uma questão com a bandeira interessante.
porque há um nacionalismo forte no País de Gales. As pessoas usam a bandeira do País de Gales, e você usar a bandeira da Inglaterra no País de Gales é tido como uma, eu não vou dizer que é uma ofensa, mas um ato pouco político. Por quê? Porque a Inglaterra durante muitos anos ela se apropriou do território do País de Gales, né? Ela promoveu toda uma influência que é mal vista pelos galeses. Assim como na Escócia também, ela vai fazer exatamente o mesmo processo, tá? E Reino Unido, o que é o Reino Unido? O Reino Unido é porque eu tenho a Irlanda do lado aqui, ó, isso aqui é a Irlanda, e a Irlanda é dividida em Irlanda e Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, ela faz parte do Reino Unido, que seriam esses três países aqui, mais a Irlanda do Norte. Daniel, por que a Irlanda é dividida em Irlanda do Norte e Irlanda do Sul? É um conflito importante para vocês aprenderem, vocês vão ver isso ainda, tá? Mas está associado a questões religiosas. A Irlanda do Norte ela é basicamente protestante, enquanto a Irlanda do Sul ela é católica, né? Então ambos são cristãos, mas tem uma diferenciação aí entre uma área que é católica majoritariamente, uma área que é protestante. Sobretudo, tem uma questão econômica também envolvida, porque essa área da Irlanda do Norte é a área mais rica do país, então tem uma migração de pessoas para lá. Essa migração está mudando o conteúdo social, está fazendo com que haja um número de protestantes e de católicos basicamente parelhos. Então, existe uma mudança política acontecendo. Isso já foi mais intenso, já houveram ataques terroristas, inclusive, do IRA. Então, assim, vocês já vão ver isso, tá? Mas é importante vocês terem isso na sua cabeça aí. Inglaterra é um país que faz parte da Grã-Bretanha, junto com outros dois, o país de Gales e a Escócia. Quando eu falo em Reino Unido, eu vou anexar também aqui a Irlanda do Norte, tá? Então eu tenho esses três países e a Irlanda do Norte. Ah, Daniel, e a Irlanda? Esquece a Irlanda, tá? Então, Inglaterra é um país, Grã-Bretanha são países dessa ilha aqui, e Reino Unido, além dos países da ilha, eu unifiquei mais um reino que está aqui numa outra ilha. Beleza? Só para você diferenciar bem. Vamos para a última, Japão. A industrialização japonesa, ela começa ali basicamente no final da Segunda Guerra, mas ela vai avançar muito na terceira Revolução Industrial. E ela é o Japão é um país que vai promover, sobretudo, indústrias com alto grau técnico, porque o Japão não tem grande matéria-prima, ele não tem grande reservas de matéria-prima, ele é um país muito pequeno, ele é um país que não tem recursos naturais, então a indústria do Japão vai estar associada a uma alta especificação, ele vai precisar trabalhar no alto grau técnico para gerar recursos. Aqui só tem indústrias automobilísticas, né? A Mitsubishi, inclusive, ela atua em outras áreas, não é só no ramo do automobilismo, né? Mas eu tenho diversas outras empresas de conhecimento mundial sendo japonesas, porque são empresas que vão trabalhar, sobretudo na questão de uma mão de obra que é absolutamente disciplinada, né? Tem um alto grau técnico, os caras vivem para trabalhar basicamente, tem altas jornadas, se dedicam ao máximo, então a cultura japonesa vai ajudar no sucesso da industrialização japonesa, tá? Então aqui eu tenho algumas indústrias do ramo automobilístico, tem dos ramos do eletroeletrônicos também, o Japão oferece material de qualidade para o mundo todo, empresas de desenvolvimento de artístico também, né? Você tem toda uma indústria cultural japonesa que vende a imagem do Japão para o mundo todo, né? Quando você assiste um anime aí na tua casa, quando tu vê um mangá, não deixa de ser uma indústria que está funcionando para propagar a ideia da cultura japonesa. Então, coloquei aqui as ilhas japonesas, né? Hokkaido, Honshu e Kyushu. E tem também a pequenininha de Shokoku. Elas são áreas que estão muito conectadas. Então o Japão é um espaço conectado, um espaço industrializado que vai formar um tecnopolo. E isso é um conceito novo que eu preciso que vocês prestem atenção.
Porque o Tecnopolo, ele é o nome está dizendo, né? Ele é um polo de tecnologia. A gente já falou disso quando falou de hierarquia urbana. Eu até menciono isso quando eu falo sobre hierarquia urbana. Eu falo dos tecnopolos. O tecnopolo é uma área que vai ter toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento tecnológico de um determinado setor, né? Por exemplo, lá no Vale do Silício eu tenho um tecnopolo voltado sobretudo para computação, né? Tecnologia da informação, por aí vai. Então é um tecnopolo específico. Aqui no Japão eu tenho uma megalópole, e aí é um outro conceito de hierarquia urbana, né? Quando uma metrópole ou mais se conectam, eu tenho uma megalópole. Esse evento ainda não aconteceu no Brasil, mas no Japão ele já existe. Eu tenho metrópoles que estão conectadas já. Então eu tenho toda uma área urbana, uma densa área urbana, né, bastante desenvolvida, e tenho tecnopolos, né, áreas de desenvolvimento tecnológico espalhados basicamente, sobretudo no sudeste japonês, tá? Então aqui eu tenho um mapa específico e eu trouxe um outro para mostrar aí os tecnopolos, né? Então eu tenho aqui, ó, a megalópole que eu falei, né? O Tóquio Osaka, que liga Tóquio a Osaka. Então toda essa área que está conectada, está urbanizada, né? Conurbada. E eu tenho aqui, ó, tecnopolos. Isso aqui é em preto os que já vinham em 1986 e em rosa outros que estavam sendo implementados. Então você tem um conjunto enorme de tecnopolos no Japão, que é um país muito, muito pequeno, tá? Se você comparar o número de tecnopolos do Japão com o do Brasil, e proporcionalmente com a questão territorial, o Brasil é muito maior e tem menos tecnopolos, o Japão é muito menor e tem muito mais tecnopolos. Então é só um sinal de como esses países enxergam o desenvolvimento de tecnologia de maneira diferente, né? Investimentos diferentes e por aí vai. Uma questão histórica também associada e por aí vai, tá? Então, em geral, esses países foram países que se industrializaram previamente, antes, com planejamento, que resultou em boas condições industriais para todos eles, né? E eles vendem seus produtos e suas indústrias para o mundo todo. E ao fazer isso, eles também estão vendendo culturalmente seu país, né? Implementando uma forma de vida, implementando um conceito, né? Coisas que os países de industrialização tardia, como é o caso do Brasil, a gente já vai ter muito mais dificuldade de fazer, tá bom? Era isso. Isso encerra a matéria de geografia da indústria com vocês, tá? E a gente já vai passar para o conteúdo novo. Então, dá uma olhada no vídeo que eu fiz antes, que foi uma revisão do que a gente já tinha visto, mais a classificação de indústria e industrialização brasileira. E com esse a gente fecha esse conteúdo, tá? Beleza? Faz isso, faz com carinho, faz com cuidado. Esse vídeo não ficou tão grande, dá pra você dividir um tempinho na tua semana para ver, por favor. E você que é do terceiro ano, se inscreve, que aí toda vez que subir algum vídeo do segundo ano você recebe, tá? Então faça isso por favor para você estudar, pelo amor de Deus. Continue em casa, por favor, fique em casa, se for possível. Quem não for, se proteja o máximo que puder. E é isso. Cuidem-se, cuidem dos seus e até a próxima aula. Eu vou colocar esse slide que eu usei lá no Google Sala de Aula e vou colocar também uma listinha de exercícios para vocês fazerem, tá bom? Um abraço.